Pessoas que sofrem mutilações faciais perdem a capacidade de convívio social, familiar, possibilidade de trabalho, consequentemente, sua identidade como seres humanos, muitas vezes apenas sobrevivendo na indigência social. O Opinião Livre de hoje vai conhecer o Instituto Mais Identidade. Como o próprio nome já diz, um espaço criado para recuperar a humanidade e a dignidade. Para falar sobre esse assunto, o Opinião Livre de hoje conversa com o Dr. Luciano Dibi, professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Unip, Universidade Paulista. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer é meu estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Bom, ele inclusive trouxe aqui, né, um livro falando justamente do Instituto. Antes da gente falar do Instituto propriamente dito, vamos mostrar esse trabalho que foi feito, né, até como uma homenagem a essas pessoas, né, Luciano? Fala um pouquinho. Na verdade, a convivência com os pacientes que têm necessidades especiais, os pacientes que têm deformidades faciais, nos ensina muito. E você comentou muito bem que quando eles sofrem essas mutilações, eles perdem a identidade, mas ao longo do processo de reabilitação, ao longo do processo de tentar voltar à vida normal, eles nos ensinam demais. E com essas histórias que foram aprendidas ao longo dos 30 anos ou mais que a gente está atuando nisso, a gente percebeu que havia muita coisa boa para ser contada. E em parceria com a professora Vanilda Ribeiro dos Santos, que é uma colaboradora nossa e historiadora, nós criamos um projeto para contar um pouco a história desses pacientes e de outros portadores de outras necessidades especiais. E o livro, que se chama Identidade Cultural, da Literatura para a Razão, procura de alguma forma contar a história de vida dessas pessoas, que são verdadeiros heróis, às vezes anônimos, mas com certeza heróis, mesclando com a cultura, mesclando com aquela capacidade que na odontologia a gente se dedica muito, que é o sorriso, e que essas pessoas estão sempre sorrindo, nos encantando, mesmo diante das maiores dificuldades, a gente mesclou a literatura. Então, entre cada história de um desses personagens, são 20 personagens, há frases sobre sorriso ou sobre felicidade de alguma forma de grandes autores da literatura, tanto brasileira quanto internacional. A gente tem um vídeo, né, mostrando essas pessoas um pouquinho do Instituto Mais Identidade. Vamos ver. Ai, que coisa mais linda, quer dizer, além da história de superação que eles têm, né? Pegar o principal, o sorriso, né? Todos sorrindo muito, felizes, independente da situação que elas viveram, do sofrimento que elas viveram. Maravilhoso. Esse livro foi muito agradável realizá-lo e nós tivemos o trabalho fotográfico do Márcio Lauria Filho, que realizou com muita sensibilidade. Ele pôde captar realmente a história e a alegria desses personagens. Todos, mesmo aqueles que não estavam vinculados a esses pacientes, ao longo do tempo foram aprendendo muito, foram percebendo muita sensibilidade. E eu acho que o livro mostra, em cima de tudo, a alegria de viver, né? Aquela chama que tem que estar acesa no interior das pessoas e que mesmo em situações às vezes muito difíceis, com aquela chama acesa,
se consegue criar uma verdadeira fogueira e dar energia para todos que estão à volta. E o livro mostra muito isso. Luciano, só devolvendo o sorriso já muda muito, não é? Muda muito. A pessoa podendo sorrir, né? Independente do que ela passou, da deformidade. Quando ela se olha no espelho, tá lá a deformidade ali meio, né, arrumada, mas assim, ela pode sorrir. Ela tem uma outra vida, ela pode sorrir. A questão da identidade física, né? Quando você tem pessoas que perderam de alguma forma essa identidade física, tanto por mutilações, por acidentes, por cirurgias, o que quer que seja, realmente afeta-se muito a autoestima. Sim. E afetando a autoestima, há uma tendência a abafar essa alegria interna. Sim. Agora, quando elas mostram a chance, elas têm a oportunidade e às vezes a perspectiva da reabilitação é o que os mantém vivos. É uma esperança maravilhosa. É uma esperança. E essa esperança vai ali como um oxigênio, fazendo com que aquela chaminha volte a se incendiar. E aí o sorriso, às vezes o sorriso estético nem é o tão importante. O que se vê nessas pessoas é que dá atenção, dá possibilidade de recuperação, para eles já é uma perspectiva tão grande. Eu costumo dizer que vida é perspectiva, e à medida que se tem a perspectiva de um dia de amanhã melhor, já se dá essa alegria. E aí o sorriso interno deles acaba sendo tão grande que motiva todos aqueles que estão trabalhando para que o trabalho para obter um sorriso externo seja bonito também. Você disse que as pessoas, quando chegam com a deformidade, não é nem o produto final, que é já poder sorrir e estar com o rosto refeito, né? É só a perspectiva de. Já tendo essa perspectiva, puxa, eu tenho chance na sociedade, eu tenho chance de melhorar, já realmente acende essa luz, né? Já muda muito, já muda muito. Porque falando especificamente de deformidades faciais, né, algumas dessas pessoas que têm partes da face, perderam um olho, por exemplo, e quando se obtém próteses muito bonitas, que dão para ela um aspecto estético muito bom, alguém pergunta assim, mas escuta, essa pessoa enxerga com essa prótese? E não, a pessoa não enxerga, mas ela com certeza é vista pela sociedade de uma forma diferente. Ela é enxergada pela sociedade de uma forma diferente. E é isso que abre a perspectiva dela se reintegrar, dela ter uma convivência familiar, dela ter trabalho novamente, dela ter realmente aspirar o que a gente deseja, que é fazer o que quer no dia a dia. O professor, antes da gente mostrar, nós não vamos mostrar as imagens, mas só dar uma explicação rápida, né, do que acontece, qual é o tipo de transformação que vocês fizeram nessas pessoas. O livro especificamente apresenta personagens de diferentes aspectos. Parte do livro é fruto de pacientes do Instituto Mais Identidade, propriamente dito, que é voltado à reabilitação da face e da boca. Então, principalmente pacientes que por câncer ou por outros tipos de tumores ou por acidentes, perderam parte do maxilar, parte da face. E aí com cirurgias, com implantes e com próteses se reabilita essa estrutura, dando a possibilidade de falar, de mastigar e de apresentar-se socialmente. Uma outra parte do livro apresenta personagens com outras necessidades especiais, como deficientes visuais, pessoas com paralisia cerebral que conseguiram destaque na vida social com muita superação. Então, de forma geral, o Mais Identidade é um instituto voltado à reabilitação das deformidades faciais. Mas a identidade que se busca com um trabalho como esse é reintegrar todos aqueles que de alguma forma estão à margem da sociedade, dá para eles a oportunidade de voltar a executar o seu papel, que às vezes é muito superior ao que executavam antes. Há muitas histórias aí de personagens, que, como eu digo, heróis, que tinham uma vida até pacata antes de um evento que gerou uma deformidade e que após isso eles se transformaram e passaram a ter um papel social e um papel de muito maior destaque. Pacata, você disse, estava lá acomodada, tocando a vida está tudo em ordem. Aí aconteceu alguma coisa, né, no caso, uma coisa até trágica, a gente pode dizer, né, um acidente. Ninguém deseja isso para ninguém. Mas aquele tapa na cara, né, que às vezes a vida dá na gente em algum momento que você não espera, e aí
Com essa deformidade, ele mudou o aspecto social, na ajuda, a forma de ver a vida, é isso? É isso. Realmente são histórias que mostram que aquela famosa frase dos limões à limonada, né? Então, algumas pessoas que tiveram a vida transformada poderiam ficar ali reclamando da má sorte e, pelo contrário, com aquele evento, passaram a descobrir novas possibilidades, forças que às vezes nem eles sabiam que tinham. Forças, é verdade. Nem sabiam que tinham. E a gente tem hoje gente que nos dá lições para o nosso dia a dia muito grandes. Você é o curador. Eu sou o curador do projeto. O curador tem que escolher, né? Fazer uma escolha. Como é que você chegou nessas 20 pessoas? Qual foi a seleção que você fez para colocar... Depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mostrar as frases, o lado cultural. Mas como foi essa escolha? Ao longo de, como eu disse, 30 anos, nós temos uma equipe grande que nos apoia, muitos colaboradores, e vivemos a realidade de muitos pacientes. E para participar desse livro, obviamente, a gente teria um número muito grande de personagens. Mas existem alguns que não querem se expor, alguns que, de alguma forma, se sentiriam menos à vontade para uma exposição como essa. E conversando no ouvido de cada um, buscando, conhecendo o aspecto, da mesma forma como a gente, para reabilitar alguém, precisa conhecer o seu aspecto psicológico, para colocar, para incluir nesse livro, foi também uma conversa individual. Está expondo a vida da pessoa, querendo ou não, né? Com certeza. E nós tivemos um número de personagens que era até maior do que a gente poderia ter no livro. No livro são 20 personagens. Muita mais gente queria? Muito mais gente queria, mas a gente acabou fazendo uma seleção mesclando personagens com deformidades faciais e personagens com outras necessidades especiais. E nós contamos também com o apoio de produtores, a própria Vanilda, a Verônica. A Vanilda Ribeiro dos Santos é a que encabeça o né? projeto, vamos dizer, cultural. É um livro que tem o apoio do Ministério da Cultura, é um livro apoiado pelo PRONAC, Lei Rouanet. Então, a Vanilda Ribeiro dos Santos é a proponente e nos convidou, então, para fazer a curadoria do projeto. Conhecendo a nossa atuação e conhecendo essa realidade, ela nos convidou para isso. E tivemos apoio também da produção, da Verônica e tanta gente que participou disso. E o trabalho fotográfico do Márcio Lauria, que é brilhante, e ele era de origem um promotor de justiça, mas que se dedica muito à fotografia. Promotor de justiça. E que hoje pescando esses personagens, né? Na verdade, em frente às câmeras e fora das câmeras. O Márcio é um brilhante fotógrafo, mas que fazia isso de uma forma diletante quase, e que, encantado pela nossa causa. É uma rede do bem, né? É uma rede do bem. O Instituto Mais Identidade é uma organização da sociedade civil de interesse público, que, resumindo, é uma rede do bem. Rede do bem. Gente privada que se reúne para fazer alguma coisa para o público. A capa, observe que é uma foto do Márcio Lauria também, a capa é uma borboleta, né? E a borboleta com seu simbolismo, mostrando a transformação, né? da lagarta a depois a borboleta com toda a sua beleza. Então, muitos desses personagens que, como eu disse, num período, às vezes, de vivendo um casulo ali, depois acabam se transformando e mostrando histórias belíssimas. Muito bem. Então, no próximo bloco, nós vamos conhecer algumas histórias, tá bom? Um instante só. Até já. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. De volta com Opinião Livre, conversando com o Dr. Luciano Dibi, professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Unip, Universidade Paulista. Estamos mostrando o Instituto Mais Identidade. Tem inclusive aqui um folheto. Esse folheto você distribui? Como é que é? Sim, Olha aqui. Explicando é um como é que é. Que expõe o que é o Instituto, né? Tá. E o que é o Instituto e qual que é o apoio da Unip, a participação da Universidade Paulista no Instituto?
Como eu disse anteriormente, o Instituto é uma organização da sociedade civil de interesse público, está naquela parte do terceiro setor, né? Então é uma entidade sem fins lucrativos e que é fruto de um trabalho de 30 anos nessa área, né? Então, vários colaboradores, professor Piras, que está conosco há mais de 30 anos, trabalhando na reabilitação. E nós sempre tivemos o viés acadêmico, assistencial, trabalhando nos hospitais, trabalhando na universidade e buscando sempre recursos para esses pacientes nos meios acadêmicos ou de financiamento via governos e que são escassos cada vez mais. Então, hoje é difícil obter recursos. Há mais ou menos 2 anos, quando nós estávamos terminando um desses projetos e víamos que não seria possível continuar o projeto, fomos buscar alternativas para financiamento. E aí nos foi mostrado a possibilidade da criação de um instituto com esse viés, atuando no terceiro setor. E é uma atividade assim bastante difícil de ser feita, porque imagina toda a burocracia e todas as responsabilidades inerentes a um instituto como esse. Mas, com uma equipe, nós montamos essa estrutura, fundamos o instituto e iniciamos como uma atividade paralela à universidade. Quando isso estava mais estabelecido, eu como professor da Unip há mais de 30 anos e expus esse assunto que estávamos desenvolvendo paralelamente à Unip, conseguimos uma porta aberta enorme dentro da universidade. Então, a universidade, que já tem todo o seu viés acadêmico, seu viés científico e as suas atividades sociais também, enxergou no Instituto uma grande possibilidade de dar vazão a essa atuação de responsabilidade social. Então, a Unip hoje é talvez um dos nossos maiores apoiadores no Instituto, abre toda a faculdade de odontologia, a clínica da faculdade para a atuação dos nossos pacientes lá. Então, é uma parceria muito grande que acrescenta muito ao Instituto Mais Identidade, que atende pacientes do Brasil inteiro. Do Brasil todo, né? Na verdade, o Instituto ele tem que fazer uma triagem, obviamente. Nós não temos recursos ilimitados, mas estamos buscando para captação em diferentes fontes. Estamos ainda em processo. Como é um instituto jovem, ele precisa passar por algumas etapas até conseguir a possibilidade de captar recursos maiores. Okay. Então, nós estamos galgando esses degraus, mas já atendemos pacientes dentro da estrutura da Unip. E ela tem nos apoiado muito. E apoiou também muito na divulgação do livro, com exposições. Tivemos 2 exposições dentro de campi da Unip, uma na Indianópolis, outra em Campinas, com grande repercussão. Exposição justamente das vídeos, fotografias. Porque esse projeto, além do livro, ele envolve exposição das fotos. E as exposições foram feitas numa galeria de arte, a Galeria de Arte Adelina, já foram expostas no começo de março. Depois foram expostas também na Unip Indianópolis, na Unip Campinas, continua estando na Unip Campinas, e uma parte da exposição na linha amarela do metrô. Nós tivemos, que legal! As fotos foram expostas já na estação Fradique Coutinho, na estação Pinheiros e na estação Paulista do metrô. E a repercussão? Muito grande. As pessoas param, ficam lendo tudo, né? Porque tudo tem escrito. O livro, do ponto de vista cultural, é muito interessante. Ele tem mostrar. um QR Code. Mostra aqui esse QR Code. Aqui, Se vamos você lá mostrar um pouquinho iluminar esse dentro do livro. QR Code, identificar, você vai ver a descrição das fotos. Então, para os deficientes visuais, vai ter a descrição das fotos, remete. Legal. Então, é um livro extremamente bem feito do ponto de vista da sua inclusão às pessoas portadoras de necessidades especiais. É um projeto muito delicado, que a professora Vanilda teve muito cuidado em todos os detalhes para atender à população. Vamos falar do Calito? É o Calito esse, né? Calito. E eu vou mostrar a foto. E embaixo, né, de cada escolhido tem uma frase que dá o aspecto cultural, né? Quão bela e caprichosa é a alegria, Rosália de Castro. Está aqui abaixo na foto do Calito. Vamos falar um pouquinho da história do Calito, só para contar realmente o trabalho que vocês fazem. O Calito é um personagem, né, e um paciente que se tornou mundialmente famoso porque ele foi um dos primeiros pacientes que a gente teve a oportunidade de realizar aquela técnica da fotografia 3D com o telefone celular,
Então, é uma técnica que a gente desenvolveu no âmbito acadêmico da Universidade Paulista. E essa prótese facial, prótese óculo-palpebral que foi realizada com o trabalho do aluno de mestrado e hoje doutorado, Rodrigo Salazar Gamarra, que esse trabalho internacionalmente publicado teve uma repercussão muito grande. E ele está aí mostrando a sua alegria, né? Ali fotografado no Beco do Batman, na Vila Madalena. E aqui conta um pouquinho da história dele. Aí conta a história de superação, conta a história de vida, conta as fases que passou, mas sempre com um viés de perspectiva, né? Sempre com um viés de a vida, reintegração à vida, reintegração à qualidade de vida. E, por exemplo, no metrô está escrito direitinho tudo, no as metrô, pessoas ficam conhecendo. No metrô tem a história de cada um deles e tem o QR Code, que é muito importante, né? Ao se acessar com esse QR Code, você tem a história de todos os personagens. Esse aqui eu não combinei de mostrar, mas eu vou mostrar só porque ele está voando, olha. Quem que é esse? Esse aqui como é que chama? Um flyer, aí que você pega e voa. A história dele Olha só. Esse é um paciente muito interessante que tem uma história. Ele sofreu um acidente pulando de paraquedas e o paraquedas não abriu, nem o número 1, nem o número 2. E ele teve 64 fraturas no seu corpo. Sobreviveu milagrosamente e teve 64 fraturas no seu corpo. E aí mostrando que depois imagina o que se teve que superar para sair de uma situação como essa. Talvez seja inimaginável a gente superar um acidente de queda Deus, não abriu o primeiro, não abriu o segundo e ele está vivo. Está vivo. E aí não só está vivo, como está com esse sorriso, e aí mostrando a sua foto lá naquele simulador, né? É um simulador para voo, justamente de voo paraquedas. Pois a força da matilha é o lobo e a força do lobo é a matilha. Então, esse aqui, ele caiu, né? Paraquedas, não abriu, e aí o que aconteceu? Ele agora está aqui feliz da vida nesse simulador de voo, né? De queda de paraquedas. De queda livre, Muito legal. E as frases que vocês escolheram, como é que foi feita essa escolha? Então, são todo um trabalho editorial, né? Que é a Vanilda, e também tivemos o apoio do Bruno, do Júlio, da editora Quatro Capas, que participaram também do todo o projeto editorial. Então, a partir de uma seleção de mais de 100 frases buscadas na literatura, tanto nacional quanto internacional, nós fomos adequando ao longo do tempo as frases que seriam mais apropriadas para cada um dos personagens. Tem que lançar um livro, Luciano, com essas frases. Eu quero para mim. Bacana, são frases muito foram bonitas. Foram captar essas frases. A gente buscou, através de todo um trabalho de literatura que foi feito, né, com o apoio de toda uma produção, e aí fomos selecionando as que mais eram adequadas a cada história. Por exemplo, quando você olha uma noiva dessa, olha aqui, gente, que coisa linda. O que aconteceu com ela? A Carla é uma médica, cardiologista, uma pessoa maravilhosa que quando tinha lá os seus 14, 15 anos de idade, teve um tumor na mandíbula. E esse tumor na mandíbula gerou uma ressecção muito grande e ela passou 15 anos da vida dela sem deformidades na mandíbula e com impossibilidade de mastigação. Ela conta na história dela ali que não podia ir a uma montanha-russa, não podia ir nada, porque ela usava uma prótese que era uma prótese que não era adequadamente presa para repor os dentes, e ali ela tinha medo de se expor. E que depois da reabilitação, com enxertos, com implantes, em que ela passou a ter a condição de mastigar adequadamente, de sorrir adequadamente, foi um pouco antes do casamento dela. Então é uma história de vida maravilhosa. O primeiro vídeo, quando ela recebeu, quando finalmente ela pôs a prótese e percebeu a segurança que a prótese presa por implantes proporcionava para ela, o primeiro vídeo que ela nos mandou foi mordendo uma maçã. Então, ela difícil morder maçã quando tem problema. Ela gravou um vídeo e ela disse, há 15 anos ela esperava por essa oportunidade de morder uma maçã. Olha, que lindo. Então, quando a gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente não dá valor a coisas enormes que acontecem pra gente, porque uma coisinha pequena está fora do lugar, né? A gente, com um exemplo desse e com tantos outros, mostra como a felicidade de fato está nas pequenas coisas, né? Imagina. A felicidade morder uma maçã, que é uma coisa simples, né? Simples, para alguns não é. E agora ela finalmente, após o casamento, que foi logo depois, ela não pôde tirar a lua de mel imediatamente, demorou alguns meses, e eu a vi há poucos dias, e ela foi fazer finalmente a viagem de lua de mel dela com o marido, Júlio.
e ela pulou, não de bug jump, mas pulou de uma pedra enorme na África do Sul, Uau. mostrando que ela estava ali totalmente recuperada. Podia. E a frase que vocês escolheram é de Machado de Assis: quando sorris, transbordam de teus lábios as gotas de inocência. No teu sorriso se traduz o encanto da tua pura essência. Que coisa mais linda. É um trabalho muito bonito que vocês fizeram, um trabalho poético, né? Uma licença poética isso aqui, né? Na verdade é isso. A gente, eu digo que eu tenho um privilégio, né, de muito cedo na minha vida profissional ter enveredado por essa área, e eu aprendi demais, não só tecnicamente ou cientificamente. Eu acho que o que eu aprendi nessas duas áreas, técnica ou científica, é muito pouco perto do que eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender do ponto de vista humano. Esses pacientes, com as suas histórias de vida, com os seus exemplos de superação, nos ensinam que vaidade não serve para nada. O que a gente tem que buscar mesmo é a alegria do momento, é a alegria da vida. O que nós temos é hoje, e viver com qualidade o que nós temos. Fazer o melhor que podemos hoje, e o que vai ser amanhã, a gente nunca sabe. Eu me lembro que um dos meus pacientes ao longo da vida dizia: deixe sempre um bom copo d'água reservado, porque você não sabe o comprimido que você vai ter que tomar no dia de amanhã. Então, na verdade, é isso. A gente tem que estar vivendo bem, vivendo com qualidade, agradecendo as oportunidades que a vida oferece e aprendendo com detalhes que aí aparecem na vida. Mordeu uma maçã, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão vendo essa entrevista talvez possam morder uma maçã com um pouco mais de prazer daqui por diante, percebendo que, nossa, eu tenho saúde e eu posso, de fato, morder essa maçã sem ter que sofrer por causa disso, né? Porque a gente está falando de grandes deformações, mas uma saúde bucal hoje em dia, todo mundo tem algum problema, né? Todo mundo tem algum problema. Vamos mostrar esse aqui, só para a gente encerrar a história dele. O Marco Anton é uma pessoa querida, como se os outros não fossem, todos são muito queridos, mas o Marco é uma pessoa que é um empresário extremamente bem-sucedido, que estava se preparando para correr maratonas, quando teve uma hipoglicemia, sofreu um acidente na motocicleta e ficou paraplégico. E eu o conheço há muito tempo, desde antes do acidente, e eu visitei no dia seguinte ao acidente, e ele nunca deixou de sorrir. Ai, que lindo. Nunca deixou de sorrir. No dia seguinte ao acidente, ele estava sorrindo e buscando possibilidades de recuperação. E eu dizia sempre para ele: Marco, você tem muito o que fazer ainda com a tua vivência pessoal. Então ele hoje já faz muitas atividades sociais, continua com a sua atividade empresarial, mas tem uma atuação social muito grande e esportiva. E foi um dos primeiros a apoiar intensamente esse projeto quando foi convidado. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E eu vou, terminar esse programa com a frase que inspirou a história dele. A felicidade existe na Terra e é alcançada através do prudente exercício da razão, do conhecimento da harmonia do universo e da prática constante da generosidade, que além de tudo é o que você pratica. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todos que participaram da execução do livro e aos personagens que nos ensinam muito todos os dias. Muito bem. Nossa Opinião, o livro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip há 6 anos consecutivos é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.